Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João é esse evangelho gracioso que fala de uma forma tão profunda sobre a relação que nós temos com Deus e principalmente a relação de Cristo conosco. João revela um Deus tão pessoal que intervém na nossa história, que nos conhece, que nos trata nas questões mais simples da vida. E para isso você tem uma festa da qual Jesus participou e ali lhe transformou água em vinho. Há situações mais complexas da nossa vida, como Marta e Maria, que havia perdido o irmão, e que depois de 4 dias sepultado, Jesus foi até a cidade dele, consolou o coração das irmãs, e numa voz do poder de Deus disse: Lázaro, vem para fora. Então João tem essa especialidade em mostrar um Deus eterno, poderoso, soberano, Senhor dos senhores, mas um Deus que caminha conosco, que conhece a nossa dor, que conhece a nossa vida, que conhece as nossas lágrimas e que nos fortalece em todo momento. Então João capítulo 15, a temática do bimestre é a igreja que serve. Temos falado durante junho e julho agora, né? Dona Emília, já estamos no meio do ano. Julho, sobre esse tema muito relevante para nós, que é servir a Deus. Já vimos que devemos servir com amor, servir com alegria. Já vimos que o nosso serviço a Deus deve glorificar a Deus e não a nós mesmos. Já vimos também que é fundamental que o serviço a Deus seja feito com toda a nossa dedicação e que devemos oferecer a Ele o melhor que nós somos, o melhor que nós fazemos e o melhor que nós temos. Hoje de manhã nós refletimos no capítulo 15 de João, do versículo 1 ao versículo 11, e vimos de forma tão clara que somente quando estamos em Cristo, e Cristo em nós, é possível produzirmos frutos para a glória de Deus. E isso é muito importante, porque não adianta falar que eu sou de Cristo, não adianta falar que eu tenho Cristo. João 15, do 1 ao 11, nos fala que Cristo tem que nos conhecer como servos dele. É Cristo que tem que testificar se somos ou não filhos de Deus. E isso é maravilhoso, porque isso nos faz despertar e entender que não depende de mim. Não sou eu que escolhi. A propósito, é isso que Jesus trabalha nesses primeiros 11 versículos. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vós. E vos enviei para que dês fruto, e que o vosso fruto não pereça. Então isso é maravilhoso entender que nós somos totalmente, e se eu posso usar o percentual, nós somos 100% dependentes de Cristo. E agora nós vamos refletir no mesmo capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 17. A palavra do Senhor nos fala: o meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Palavra do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, que é tão maravilhosa. Ela fala ao nosso coração como nada mais fala.
Ela renova a esperança, a alegria, ela nos faz conhecer a sua vontade, ela nos faz conhecer a nós mesmos, ela orienta as nossas decisões, ela é lâmpada para os nossos pés. Nesse momento, pedimos que a exposição dela seja vida nos nossos corações, que teu Espírito nos dê capacidade para compreendê-la e para aplicá-la nas nossas vidas para a glória do Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. O tema dessa exposição é: amar é servir. E é sobre isso que Jesus trabalha. Não adianta eu achar que eu sirvo a Deus, que eu sirvo a igreja, que eu trabalho intensamente, que eu dedico dias, horas no trabalho da igreja, se eu não amo o meu irmão. Jesus está deixando algo muito claro. Da mesma forma que eu não posso dizer a Deus que o amo, mesmo sem vê-lo, sem amar o meu irmão, o qual eu vejo. Também eu não posso servir a Deus ou oferecer algo agradável a Deus, se eu não amo o meu irmão. Então, daí nós temos uma conclusão bíblica. O princípio é o amor. Se falta o amor entre nós, tudo que nós podemos fazer não agrada a Deus. Isso tem que ficar bem claro para mim. Posso ser pregador, posso ser pastor de igreja, posso ser cantor da banda de louvor, ou um músico, instrumentista, presbítero, professor da escola bíblica dominical. Eu posso dedicar horas da minha semana no trabalho do reino de Deus. Se eu não amo o meu irmão, tudo isso é vão. E você tem que saber disso. Eu tenho que saber disso. Lembrem-se que o apóstolo Paulo à igreja em Corinto, na primeira epístola, capítulo 13, fala sobre isso. Havia uma concorrência naquela igreja de quem era o melhor, de quem fazia melhor aquilo que fazia. E o apóstolo Paulo exortou aqueles irmãos dizendo: não é quem faz, não é o muito trabalho que vocês desempenham. E aí ele é contundente quando ele fala o seguinte: você pode até oferecer o seu corpo em sacrifício por outra pessoa. Se isso não for pelo amor, não vale. Não vale. E ele tem uma aplicação ainda mais clara quando ele diz o seguinte: é como o símbolo que retine. Um barulho de metal, que ele é barulhento no momento em que você toca, mas ele não tem vida longa, ele não prossegue, ele é o barulho do momento e acaba. Assim é a vida daqueles que não entenderam que aquilo que é importante é o amor. Percebam que Jesus, de forma muito clara, no versículo 8, já traduz isso como mandamento. Quer servir a Deus e quer que as suas ações realmente glorifiquem ao Senhor, cumpra o mandamento: amai uns aos outros. Ainda no versículo 12, ele tem algo maravilhoso, porque nos mostra que nós temos um grande exemplo. Porque eu vos amei. Por que eu devo amar a você? Por que eu tenho que amar o Neto? Por que eu tenho que amar o Marcos, o Ricardo, Josué? Por que eu tenho que amar vocês? E aí Jesus responde: porque eu te amei. E isso nos revela algo maravilhoso. Eu tenho que obedecer. Não é porque a pessoa é diferente de mim, pensa diferente de mim, tem uma cultura diferente da minha. Não é isso que deve reger a nossa relação amorosa. O que deve reger a nossa relação amorosa é a expressão máxima do amor de Deus pelas nossas vidas.
Paulo traduziu isso de forma muito clara, quando ele falou aos irmãos em Éfeso, dizendo o seguinte: e ele nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Deus não nos amou quando tudo estava certo, até porque é algo impossível. Nós somos pecadores, nós somos maus, mas mesmo assim ele nos amou. A expressão máxima é o amor. Ainda nessa mesma perspectiva, João, no versículo 13, fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aqui ele introduz o relacionamento de Cristo conosco. É o primeiro momento em que ele fala a palavra amigos, porque ele está desenvolvendo agora uma argumentação principal, mostrando que o amor de Deus transcendeu a expectativa humana e fez com que a relação com ele se tornasse uma relação de intimidade. Nós temos uma percepção clara, nós somos servos de Deus. Ele é o nosso Senhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é essa vontade que nós buscamos. É ele que nos conduz, é ele que determina a nossa história, é ele que constrói os nossos dias. Isso é um fato. Mas agora Jesus está transcendendo isso e está falando: mas vocês são meus amigos. Isso é maravilhoso. Quando você compreende que você tem um Senhor e Salvador que te coloca numa condição de amigo, isso deve consolar o seu coração. E ele faz uma distinção, não é qualquer amizade. É uma amizade que renuncia a si mesmo. Como não confiar nele? Como não nos alegrar nele? Como não reconhecer que a intimidade do Senhor é aquilo que fortalece as nossas vidas? E nós temos uma pergunta para responder: qual o grau da nossa intimidade com ele? É bom ter amigos. A palavra do Senhor, ainda de uma forma poética, fala que nós temos amigos que são ainda mais próximos do que as próprias pessoas da nossa família. É bom ter amigos. Você conta com ele em qualquer momento e ele vai te socorrer. Agora Jesus está transcendendo essa realidade e falando: vocês são meus amigos e eu morri por vocês. Ele prossegue nesta mesma perspectiva no versículo 14, dizendo: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. E ele deixa uma questão bem clara agora. A amizade com Cristo é traduzida na nossa obediência à palavra. Você é amigo de Deus? A sua resposta tem que ser o seguinte: eu tenho obedecido à palavra do Senhor. Eu tenho obedecido tudo o que Jesus manda. Em específico, Débora, nesse contexto, eu tenho amado o meu irmão. Esse é o contexto. Você não pode deixar de responder essa pergunta. Se a resposta for positiva, e se você tem amado verdadeiramente o seu irmão, então tenha certeza, você é amigo de Cristo Jesus. E não tem outra saída, gente. Não tem outra jornada, não tem outro escape, não tenho para onde fugir. Eu tenho que amar, porque essa é a tradução da minha amizade com Cristo Jesus. Ele finaliza esta argumentação maravilhosa e que transforma a nossa perspectiva de amor ao próximo e de serviço a Deus, no versículo 15, dizendo o seguinte: leiam por gentileza. E
E daí ele conclui essa argumentação dizendo: e vocês sabem o que devem fazer. Deus tem falado isso conosco com uma certa frequência. E eu quero repetir isso pela terceira vez dentro desse período de junho e de julho. É a terceira vez que eu vou falar sobre isso. Nós não temos desculpas. Eu não amo meu irmão porque eu não sabia. Eu não sabia que é um mandamento. Eu não sabia como amar. Eu não sabia que o serviço que agrada a Deus depende do meu amor pelo meu irmão. É isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando, olha, vocês sabem, porque tudo o que eu aprendi com o Pai, tudo que o Pai me transmitiu, eu transmiti para vocês. Vocês não são ignorantes quanto ao assunto. Vocês sabem como agradar a Deus, vocês sabem como viver para Deus, vocês sabem que o mandamento do Senhor foi trabalhado pelo próprio Cristo em duas perspectivas principais: amar a Deus sobre tudo e todos, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então nós somos indesculpáveis. É por isso que eu tenho que melhorar. É por isso que eu preciso crescer espiritualmente. É por isso que eu tenho que buscar mais a Deus. Porque se o amor não reger a minha vida, nada que eu faça vai agradar ao nosso Deus. E finalmente, vejam os versículos que concluem essa perspectiva sobre o amor e o serviço que glorificam ao Senhor. Versículo 16, leiam. Amém. E aí Jesus, de forma amorosa, porém, com profunda exortação às nossas vidas, nos fala o seguinte: e vocês só são capazes de amar o próximo porque eu vos escolhi. Se Deus não tivesse nos escolhido, nós não amaríamos o próximo. Nós não amaríamos o nosso irmão, muito menos os nossos inimigos. Em outras palavras, Mari, Jesus está falando, eu sou a única forma, o único elemento, a única virtude que te faz amar o seu irmão. E novamente nós não podemos deixar de pensar nisso. Eu tenho amado meu irmão? Porque se Jesus está falando que o meu amor pelo meu irmão anuncia a presença dele em mim, então eu concluo uma grande verdade. Só é possível ser amigo de Cristo e ter Cristo como meu amigo se eu tenho amado meu irmão. Ainda no versículo 16, ele fala outra verdade absoluta e que trata as nossas vidas. Eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis fruto. Ele não apenas nos escolhe, mas ele nos dá uma missão. Ele não apenas nos escolhe e nos dá uma missão, mas ele nos dá a condição de produzir frutos para a glória de Deus. E é interessante porque todo fruto que é produzido pela presença de Jesus em nós, ele não é temporário. Ele não estraga. Tá? Você compra aí uma banana, compra uma laranja, deixa lá na sua mesa, 2 dias, está tudo bem ainda. 3, 4 dias começa a murchar, a banana fica escura e você começa a ver
a decomposição daqueles frutos. Jesus está falando algo maravilhoso. Se Ele estiver em nós e nós estivermos nele, tudo o que nós fazemos para a glória de Deus permanece. Isso é uma bênção para nós. Quer algo prático? Quantas pessoas que tenha na sua memória que já estão com o Senhor e que deixaram um legado maravilhoso? E que deixaram frutos que você lembra até o dia de hoje? E que quando você fala, emociona, o coração arde, as lágrimas vêm na nossa alma, porque Deus operou grandes maravilhas por meio dessas pessoas. O Senhor os chama, mas o legado fica. Sabe por quê? Porque foram amigos de Cristo. Porque viveram para a glória de Deus. Porque entenderam que nós temos uma missão e somos capacitados para glorificar a Deus por meio das nossas vidas. Por meio daquilo que nós fazemos. Por meio daquilo que nós produzimos, que deve ser para a glória do Senhor. E aí, a terceira aplicação de Jesus, no versículo 16 ainda, é: e tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. E esse é um conforto para a nossa alma. Aqueles que estão em Cristo, e que Cristo está neles, eles não apenas produzem frutos para a glória de Deus, mas a intimidade é tão real, é tão profunda, é tão verdadeira com o Senhor, que aquilo que ele pede ao Pai, o Pai responde em nome de Jesus. Jesus não está propondo um amuleto, uma varinha mágica, como alguns crentes acreditam. Basta orar e finalizar em nome de Jesus e tudo está certo. Isso não funciona assim. Tá? O nome de Jesus não é um amuleto, não é um amuleto. O nome de Jesus é a prática da graça de Deus em nossas vidas. Então, quando nós falamos em nome de Jesus, não é só retórica. Nós falamos o nome daquele com quem nós vivemos, daquele que é o nosso amigo e daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Por isso o Pai escuta, por isso o Pai atende. E o versículo 17, leiam numa só voz. E aí, novamente, ele volta à essência, ou à temática central, ou o assunto preponderante dessa perícope, o amor mútuo. É como se Jesus dissesse: e eu quero lembrar, vocês têm que amar uns aos outros. Que o Senhor nos fortaleça isso. Continue trabalhando para Deus. E trabalhe ainda mais. Continue oferecendo o melhor que você é e o melhor que você tem para Deus. Continue trabalhando para Deus com toda alegria. Mas entenda que o amor é aquilo que define todo o trabalho que agrada ao Senhor. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te capacite em nome de Jesus. Amém. Convido-vos a se levantarem, vamos orar ao Senhor, agradecê-lo por esse tempo que passamos aqui. Pai, obrigado por esse momento em que o Senhor falou aos nossos corações. Não há trabalho melhor para as nossas vidas do que trabalhar para a glória do Senhor. E como nós temos ouvido durante esses domingos, trabalhar para Ti não é apenas na igreja ou nas implicações da igreja, mas o trabalho para a glória de Deus, ele deve ser feito em todos os momentos, em todas as esferas e diante de todas as condições e situações. Tudo o que fazemos deve ser para a glória do Senhor. Obrigado também porque o Senhor nos exorta e nos ensina que tudo o que fizermos, se não for pelo amor, não agrada ao Pai. Então, ó Pai,
nos ensina a amar mais. Nos faça compreender que eu devo amar porque o Senhor nos amou primeiro. Nos faça entender que o amor ao próximo é uma condição do salvo. A evidência da presença de Cristo em mim é o amor ao irmão, é o amor ao próximo. E Pai, nos faça compreender que não há nenhuma perspectiva que nos faça tão completos em alegria do que fazer tudo para a glória de Deus. Agora, Senhor, guarda-nos em Ti, leva-nos aos nossos destinos, debaixo da provisão do Senhor, do cuidado do Senhor. É a oração que faço, em nome de Jesus. Amém.